Galera, infelizmente a equipe do Fortaleza não fica com o título da Sul-Americana, né? A equipe do Fortaleza que ficou a um pênalti para se levantar a taça de campeão sul-americano. Infelizmente a equipe não consegue, né? Um pênalti que não foi convertido, né? Isso daí é normal. A equipe do Fortaleza é uma equipe ainda que tem muito futuro ainda, né? Conseguiu chegar muito longe na Sul-Americana e foi uma pena não ter conseguido marcar o golzinho que deixaria a equipe do Fortaleza com o título da Sul-Americana. Na minha opinião, a equipe do Fortaleza foi superior à equipe do LDU e, na minha opinião, também o Vojvoda ele fez algumas alterações ali que eu não curti no jogo, não. Principalmente o Marinho. O Marinho estava caindo muito bem ali pela esquerda e ele simplesmente tirou o Marinho, né? O time do Fortaleza teve alguns jogadores que entraram bem, né? Um exemplo que eu coloco aqui, no caso aqui, o Iago Pikachu também entrou bem, né? Entrou no lugar do Guilherme, né? Tivemos também o Thiago Galhardo entrou muito bem, teve uma jogada ali que o Pikachu, ele chutou para a área, né? Pra falar a verdade, ele não chegou nem cruzar, né? Ele chutou pro gol, se ele cruza, de repente, algum jogador poderia alcançar a bola na área, mas isso daí, né? Segue a lição aí para o Fortaleza, não tem nada de vergonha, não. O Fortaleza conseguiu fazer uma excelente campanha na Sul-Americana, não conseguiu a tão sonhada vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano, agora vai ter que tentar recuperar pelo Campeonato Brasileiro, sabendo que o G4 está muito disputado, no mínimo aí o G6 pode ser interessante para a equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar o Sport Center e Experiência Esportiva falando um pouquinho sobre esse jogo do Fortaleza. Vou mostrar também um pedaço da coletiva do Vojvoda e também um pedaço do Pikachu falando sobre esse jogo do Fortaleza. Vou deixar o link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Obrigada, então, para a dupla que participou conosco diretamente do Uruguai, acompanharam ali, comentaram e narraram, obviamente, com muita maestria. Vamos lá, Breiler, vamos falar sobre o jogo, porque assim, eu estava até falando na live que a gente fez hoje após a partida, que é muito difícil o jogo único também, porque ele não te permite jogar o seu máximo. Isso porque, se você ataca inconscientemente, eu vou atacar, vou deixar, se eu tomo um gol, eu tenho que virar esse jogo. Inconscientemente, não é normalmente um jogo brilhante, quase nunca numa final única. Difícil. Né? É raro. É muito raro. Sei lá, Argentina e França talvez seja a grandíssima exceção. Exato. De resto, normalmente é um jogo mais truncado. Como que você viu a partida? Então, o Vojvoda explicou bem que o grande ponto para o Fortaleza foi não ter conseguido sustentar por mais tempo a vantagem que abriu no começo do segundo tempo. Porque quando você baixa a tensão para o Fortaleza, uma coisa totalmente inédita, chegar a uma final continental, a mobilização dos torcedores, é natural que existisse um nervosismo. Mas a gente viu o Fortaleza até bastante solto em campo. Fortaleza tentando ser fiel a seus princípios de jogo. Tanto é que o gol sai de uma aceleração muito comum do Fortaleza pelo lado direito. Uma construção de jogada, Pochettino explorando bem o espaço, o Lucero infiltrando na área e se achando ali como um grande centroavante que é. Então, por tudo isso, o Fortaleza tinha um roteiro interessante para sustentar essa vantagem. Mas aí o Alzugaray faz uma boa jogada pelo lado direito do ataque da LDU, empata e aí o jogo fica mais mascado. A LDU até tenta, de certa forma, ali, contente com o empate, não estava muito tranquilo em levar para a prorrogação, e o Fortaleza com um pouco mais de ansiedade nesse momento, tanto é que na prorrogação a LDU cresceu, o Fortaleza teve dificuldades, perde o Tite no final do segundo tempo da prorrogação, fica praticamente com um jogador a menos em campo. Mas ainda assim, o Fortaleza teve a bola do jogo no pé para matar, para definir nas penalidades. Não conseguiu por um detalhe. É óbvio que não cabe aqui, depois de tudo que o Fortaleza fez, da atuação na final, vir com um discurso de coitadinho, o torcedor do Fortaleza está machucado, está sentido. Sim. Até pelo roteiro da partida, pelo roteiro da final, de perder uma decisão como essa nos pênaltis. Mas, analisando friamente, o torcedor alguns times, quando chegam numa final como essa, sabem que é a chance única da vida, que não vai acontecer mais, que o time jamais vai ter outra oportunidade como essa. No caso do Fortaleza, é bem provável que, assim como aconteceu com o Atlético Paranaense, a gente veja o Fortaleza protagonista no cenário sul-americano. Já é protagonista no cenário nacional e a tendência é que passe a participar mais vezes de competições
continentais e a chegar. Essa experiência, esse estofo é muito importante. A LDU, o adversário, ganhou uma Libertadores, já era campeã da Sul-Americana, já conhece muito bem 20 participações em Libertadores, tem muito mais estofo internacional que o Fortaleza. Agora o Fortaleza já cumpriu esse primeiro passo, mesmo que seja doloroso, é aceitar, assimilar e aprender com os erros dessa final para, numa próxima oportunidade, o Vojvoda resumiu bem novamente, que a moeda caia do lado do Fortaleza. É que é natural e tá liberado hoje estar chateado, triste, frustrado, ficar pensando, poxa, aquele pênalti do Pedro Augusto, mas a bola que o Marinho não finaliza, hoje tá tudo bem, mas eu imagino, até pelo tom da coletiva do Vojvoda, de um tom muito sóbrio, nem depressão total e nem também procurando o culpado, o vilão, porque eu acho que não teve um vilão, né? Normalmente quando um time perde, Breiler, você olha e fala assim, foi o erro daqui. Claro, teve um erro de pênalti. Mas não é como se tivesse um momento crasso ali que você fala, aquele jogador foi o vilão, ou vamos reclamar da arbitragem nesse sentido. Foi um jogo com uns toques do destino do futebol. Acho que não passa muito disso, né? Exato. Até o Bruno Pacheco no lance do gol. É uma disputa de bola com o atacante. O atacante vai para a trombada, Bruno Pacheco sente o tranco, acaba sendo driblado depois, mas foi um jogador fundamental para o Fortaleza na campanha. Não dá para crucificá-lo por isso, que é uma disputa de bola normal. Então, o Fortaleza fez não só uma campanha competente, como uma final muito segura. Levou até a última instância que é possível levar a uma final, né? Exato. Até um pênalti extra de uma decisão, né? Exato, e competiu muito bem. Fosse uma atuação parecida com a do São Paulo na final da Sul-Americana do ano passado contra o Del Valle, ali é o tipo de atuação que deixa o torcedor mais chateado. O São Paulo não jogou tudo o que podia. O Fortaleza esteve próximo do seu teto. Competiu muito contra uma equipe bastante qualificada, com muitos recursos técnicos, bem treinada pelo Luiz Ubeldia. Então havia um bom trabalho do outro lado e um bom trabalho que também foi executado na final. Então, por esse equilíbrio de forças, não dá para o Fortaleza lamentar ou querer eleger um vilão. Pelo contrário, é preciso exaltar essa campanha, passada a dor, passada a frustração por ter perdido a final, e entender que o que o Fortaleza fez foi histórico e a tendência é que o Fortaleza siga nesse patamar, porque se estruturou, se organizou para isso. E outra coisa a se comemorar, o Fortaleza talvez feche a temporada com 300 milhões de faturamento. Fortaleza aumentou em mais de 10 vezes o seu faturamento. Esse é o tipo de notícia, o tipo de dado que deixa o torcedor confiante para voltar a uma final sul-americana e, quem sabe, ter uma melhor sorte, como não aconteceu hoje em Maldonado. Professor Breiler falou muito bem, analisou a partida, mas agora vamos ouvir o professor Vojvoda avaliando, então, a derrota nas penalidades na decisão da Sul-Americana. El juego pasó por momentos, la dominancia de un equipo y de otro. Me quedo con esa sensación de que, más de haber perdido por penales, con esa sensación de no haber podido sostener un poco más de tiempo esa diferencia de un gol. Entonces yo creo que si hubiésemos sostenido un poco más los espacios se iban a aprovechar de otra manera. Igualmente hicimos un partido correcto, una final donde no hubo grandes ocasiones ni grandes diferencias. Pero bueno, el fútbol a veces tiene este tipo de definiciones y algún día tocará la moneda o la suerte para el lado de Fortaleza. En cuanto ao torcedor, gratitud hacia eles, parabenizar por la festa que hicieron hoy, el esfuerzo de recorrer más de 5.000 kilómetros. Sentimos el apoyo de cada uno de ellos y la energía que vino de Fortaleza también. Más ahora, no sé si es conmemorar este vicecampeonato, sino valorizar o camino recorrido, esa es la palabra, tenemos que valorizar o camino recorrido. Más ahora, si hay que mirar para atrás, es para reforzar lo bon que hicimos y corregir algunos errores que hemos cometido también. Más acredito que el club va a continuar, está con dor, o club está con dor, jugadores están con dor ahora,
mas o clube va a continuar creciendo, tiene una estructura sólida, tiene bons jogadores y un trabajo de día a día que seguramente va a fortalecer a todo el club. ¿Qué vamos a hacer? Es recuperación primero física, acho que o mentalmente tengo un grupo de jugadores fortes. Hoy hicieron un gran esfuerzo, quiero parabenizar a ellos también. Y el próximo objetivo son las 10 rodadas que fican ainda de Brasileirão. Para nós, Brasileirão es muy importante, son objetivos para frente que tenemos para lutar por una Libertadores y estamos perto de eso, mas todas partidas de Brasileirão son muy difíciles, entonces nuestra cabeza tiene que estar en una recuperación primero física o rápida y después yo confío en estos jugadores, tienen una buena resiliencia y van a afrontar estas próximas partidas teniendo una ambición de conquistar novamente objetivos importantes. Falando firme, falando muito bem o professor Vojvoda, então, após essa derrota na decisão da Sul-Americana. Agora vamos ouvir personagens, tanto do lado da LDU, do goleiro que foi a grande estrela da noite, o Dida, um nome até sugestivo, e também personagens do lado do Fortaleza. Me sentí con mucha confianza, obviamente, para el tercer penal, ¿no? Así que, bueno, feliz, contento de haber podido ayudar al equipo. Y bueno, esto es algo, como le digo, que hay muchos jugadores que se han retirado y no lo han logrado. Y bueno, estoy yo por suerte que ahorita lo estoy disfrutando. É orgulho. Eu estou muito orgulhoso do meu time, de todo esforço. Eu acho que o grupo é tão forte, né? Todas as dificuldades a gente conseguiu ter resiliência para continuar batalhando cada vez mais, né? A final é detalhe. Eu acho que foi os pênaltis ali, a gente fez um grande jogo, tivemos oportunidades, né? Mas faz parte. Agora é levantar a cabeça, agradecer o torcedor por todo o esforço. Não é fácil chegar numa final de Sul-Americana. Parabenizar o torcedor, uma distância muito grande, veio aqui, compareceu, acreditou. Também acho que o torcedor também está de parabéns por ter vindo, acreditado na equipe. Mas a gente lamenta e agora erguer a cabeça. Temos o brasileiro ainda e parabenizar a nossa equipe também por toda a entrega, dedicação. Mas infelizmente o título não veio. Uma decepção não poder levar esse título para Fortaleza, sabe? Eu acho que todos nós merecíamos muito. A torcida merecia, a nossa família, todo mundo que fez um esforço enorme, a diretoria que tem feito um trabalho gigante, mas é o que a gente fala, futebol infelizmente não é merecimento, futebol é ganhar, e hoje infelizmente a gente não conseguiu ganhar. A gente fica abatido, é claro, porque queríamos muito essa conquista, mas como você bem mesmo disse, acreditamos muito nesse projeto que vem sendo realizado. Apesar da derrota, apesar da perca do título, a gente tem que coroar esse momento maravilhoso que o Fortaleza vem vivendo, essa história linda desses últimos anos para cá, que o Fortaleza vem fazendo não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano, e serve de aprendizado. É claro que a gente queria chegar aqui, ter essa grande conquista, porque o clube está preparado para isso, mas é continuar trabalhando, continuar se dedicando da maneira como a gente faz, porque eu tenho certeza que ali na frente a gente será coroado com uma grande conquista. Foi difícil até para tomar banho ali, né? A gente lamenta muito, né, a perda desse título, que seria importante para o clube, para o nosso torcedor. É um momento difícil, né, porque a gente estava muito otimista em conquistar essa Copa, mas não conseguimos. Mas também o sentimento é de orgulho, porque não é fácil chegar na final dessa competição e passamos por muita dificuldade dentro dela e chegamos com mérito até aqui, só que não conseguimos coroar com a conquista, né? Mas orgulhoso de todo mundo pelo esforço e levantar a cabeça que agora a gente tem 10 jogos pelo Brasileiro e a gente quer conquistar a Sul-Americana, quer conquistar a vaga numa Libertadores e o que sabe na Sul-Americana novamente. Galera, é isso aí. Agora o Fortaleza tem que levantar a cabeça. Não tem nada de vergonhoso aí essa situação do Fortaleza não ter vencido a Sul-Americana. É um jogo muito complicado, né? Agora o Fortaleza, nesse momento, o Fortaleza está a 7 pontos
do G6 do Campeonato Brasileiro. Agora falando de Brasileirão, né, galera? O Vojvoda é um técnico muito lúcido, né? Um cara que bem tranquilo, o cara tranquiliza muito a equipe, não abandonou sua equipe em nenhum momento, mesmo não ficando com o título, ele permaneceu em campo lá com seus jogadores. Isso daí é muito importante, né? Dar valor a esse tipo de treinador. E o trabalho do Fortaleza vai continuar, não vai parar. O Fortaleza vai continuar fazendo suas contratações, fazendo suas gestões, que tem sido muito boa, né? O Marcelo Paz tem dado aí um show aí na gestão da equipe do Fortaleza, né? Agora o Fortaleza tem que tentar buscar a vaga na Libertadores, né? O Fortaleza precisa chegar pelo menos aqui perto do G6. Dá para chegar? Dá, falta algumas rodadas ainda e o Fortaleza vai ter que embalar a sequência, já que no Campeonato Brasileiro o Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas, já acabou ficando um pouquinho distante do G6 do Campeonato Brasileiro, mas está em aberto ainda, pelo menos até o G6. Eu acredito que está em aberto. G4, eu falo bem sincero, G4 é um pouco difícil, porque para chegar no G4 o Fortaleza teria que vencer muitos jogos e torcer para as outras equipes que estão à frente perder, coisa que na minha opinião não vai acontecer, né? Porque essas coisas, galera, é complicado mesmo. Você tem arrancada no Campeonato Brasileiro, ainda mais um campeonato que é muito equilibrado, né? Muito disputado no final do campeonato. E o Fortaleza ainda tem muita coisa para fazer ainda mais pela frente. Isso daí é o primeiro passo do Fortaleza, que é ganhar um pouquinho dessa experiência em competições internacionais. A equipe não tem, né? É a primeira final que a equipe do Fortaleza chega. Eu acredito que futuramente todo mundo vai ver o Fortaleza chegando em muitas finais ainda, porque a equipe tem feito por onde, né? Tem montado um elenco muito competitivo, né? E agora fica de lição essas coisas que aconteceram no jogo. O Fortaleza ter perdido tantos pênaltis, eu acho que isso daí atrapalhou um pouquinho o nervosismo ali na hora de definir, né? O jogador ficou nervoso e acaba batendo mal, né? Essa hora é a hora que tem que ter tranquilidade, né, para poder fechar a sequência. Era um pênalti, galera, é um pênalti. O Fortaleza ficar com o título, infelizmente não aconteceu, acabou perdendo e na sequência também o Fortaleza teve mais um pênalti perdido e acabou ficando com o vice-campeonato da Sul-Americana. Na minha opinião, é um resultado excelente. Agora, quando que o Fortaleza vai conseguir chegar novamente à final de Sul-Americana, não sabemos, porque é uma competição muito equilibrada. O Fortaleza foi chegando e acabou que chegou na final. É um jogo único, todo mundo sabe, jogo único não tem tempo para errar, você não pode errar, você tem que definir, né? Uma falha acaba jogando aí o título de ralo, mas não foi o que aconteceu. O Fortaleza abriu o placar 1-0 e o LDU, né, fez aquele lindo gol, galera. Aquilo ali foi um golaço mesmo, né? A Zugaray, né, que marcou o gol do LDU, foi um lindo gol, um gol de jogada individual, né, saindo de 2 jogadores, abrindo para a esquerda e batendo, fazendo aquela curva, né, um gol muito bonito. É isso aí. Agora o Fortaleza tem que continuar trabalhando, porque os resultados vão vir com o tempo, galera. E deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre esse jogo do Fortaleza e LDU.